paz do Senhor Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor presidente Abimael Florencio da Costa. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um privilégio de podermos estudar a sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por esse privilégio de podermos estudar, Senhor, a tua poderosa palavra. Pai, em nome de Jesus, tira todo o impedimento, todo obstáculo. Pai, nos ilumine nesta manhã para que nós possamos entender, compreender a tua palavra e guardar a tua palavra em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, toma frente, toma direção, Pai amado, de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste trimestre que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, estudamos a lição de número 11, que teve como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, onde nós estudamos que para haver unidade é preciso o quê? Humildade, mansidão e longanimidade. E hoje estudaremos a lição de número 12, que tem como tema a conduta do crente em relação à família. Texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 33, e no capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral desta lição: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Esta lição possui 3 objetivos específicos, no qual nós devemos atingir em cada tópico.
que são os seguintes. Nós vamos refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Amados, hoje, pela graça de Deus, como falou o tema dessa lição, nós vamos estudar sobre a conduta do crente em relação à família. Quando nós falamos de conduta, nós falamos de comportamento. Qual tem sido o nosso comportamento como cristãos, como crentes, em relação à nossa família, esposa, filhos? E hoje nós vamos falar sobre esta que é a principal instituição planejada por Deus, que é o quê? A família. O relacionamento familiar é um projeto divino, um projeto de Deus. Família é projeto de Deus, que tem o que? A responsabilidade de glorificar a Deus, é a responsabilidade deste projeto. A família ela tem essa responsabilidade, tá, de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado no quê? Na palavra de Deus. Nós estamos aqui se referindo a quê? A família cristã. Nós vamos estudar sobre a família cristã. Para tanto, a Bíblia ela ressalta o quê? O papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Qual o papel dos pais e dos filhos no seio familiar, do ponto de vista bíblico? Para tanto, como nós falamos, a Bíblia ressalta esse papel. Então, tais papéis eles devem ser o quê? Exercidos em obediência à palavra de Deus, a fim de quê? A fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma que harmoniosa. Então, nós como família, nós temos o quê? Que obedecer à palavra de Deus. Se nós queremos ter uma convivência, uma comunhão e uma convivência harmoniosa na nossa família, com o esposo ou com a esposa, com os filhos, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. A introdução, amados, dessa lição, ela fala o seguinte, que na Bíblia, o relacionamento familiar, tá, ele é um projeto divino, tá, que pressupõe um matrimônio que monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, como nós falamos anteriormente, a família que é um projeto de Deus. Um projeto de Deus que pressupõe esse matrimônio que é monogâmico. O que significa monogâmico? Significa o quê? Um relacionamento com somente uma esposa. Um casamento com somente uma esposa. Heterossexual. Isso quer dizer o quê, amados? Heterossexual quer dizer atração entre indivíduos do sexo oposto. Entre o quê? Entre homem e mulher. Não entre homem, mulher e mulher. Mas entre homem e mulher. E indissolúvel, inseparável. Isso aqui, dentro do projeto de Deus, que é o projeto familiar, o matrimônio. Tá? Esse é o matrimônio dentro do projeto de Deus. Tá? O próprio Jesus ele falou, lá está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, versículo 4 a 6, escuta só o que Jesus ele falou acerca do matrimônio. Está descrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 4 a 6. Ele disse assim, ele, porém, tá? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio, tá? O Criador o fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, o próprio Jesus, ele fala acerca da união do matrimônio entre o homem e entre a mulher. E ele fala que foi desde o princípio. Tá? Por isso que nós vemos, é um projeto de Deus. Deus, já desde o princípio, desde o início, ele projetou o matrimônio, a união entre o homem e a mulher, a família. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus ele cria o homem e depois ele vendo que o homem estava só, Deus ele faz o que? Ele da costela do homem, ele forma a mulher. Ele forma uma disjuntora, uma ajudadora para o homem, aquela que estará ao lado do homem. E a Bíblia fala em Gênesis que Adão ele disse o seguinte: essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só o quê? Uma só carne. Então, amados, no modelo divino, no modelo de Deus, os membros da família, tá? Eles são que são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. O esposo desempenha um papel, a esposa desempenha um papel e os filhos desempenham um papel. E nessa lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então nesta lição nós veremos esse comportamento requerido por Deus, o qual está na palavra do Senhor. E como nós falamos anteriormente, se nós formos obedientes à palavra do Senhor, praticantes da palavra do Senhor, com certeza nós teremos uma vida de comunhão, uma vida harmoniosa dentro do nosso lar. Se muitas pessoas não vivem uma vida harmoniosa dentro do seu lar, na sua família, com o esposo, a esposa, os filhos, é porque não atentam, é porque não praticam a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos, instruções importantíssimas para que nós venhamos ter um bom relacionamento, um excelente relacionamento dentro do nosso lar e para que nós venhamos ter uma família feliz e harmoniosa. Então, amados, nessa lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã, para mim e para você. Tá? E nós vamos ver isto através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico dessa lição ele vai falar sobre a conduta do crente como marido. E nós vamos estudar, dentro desse tópico, o papel do marido como o quê? Como líder da família. Porque o apóstolo Paulo fala o quê? Fala que o marido é a cabeça da esposa. Então nós vamos estudar sobre o papel do marido como o líder, como cabeça da mulher. Nós vamos estudar também sobre o amor como elemento primordial e sobre o cuidado do marido à esposa. No segundo tópico, nós vamos estudar sobre a conduta do crente como esposa. E vamos analisar o conceito de submissão cristã. Vamos falar também sobre a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. E no terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a conduta do crente como filho. Iremos abordar o seguinte assunto: a responsabilidade dos pais. Vamos falar sobre a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Amém? Que todos venham ter uma excelente aula. E vamos então ao primeiro tópico dessa lição, que vai falar sobre a conduta do crente como marido. No capítulo 5, amados, o apóstolo Paulo ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Ele diz o seguinte no capítulo 5 de Efésios, no versículo 22 e no versículo 25. Ele diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como a quem? Como ao Senhor. E no versículo 25 ele diz também para os maridos: vós maridos, amai vossa mulher como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, amados, nesse tópico nós vamos estudar essa analogia referente ao marido. E vamos falar sobre qual o papel do marido como líder da família, como o cabeça da família, o cabeça da mulher. Então, amados, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Fala do seguinte, que Deus é a cabeça de Cristo, tá? Então é observado desse seguinte modo, tá? Deus de autoridade, a ordem de autoridade, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, amados, a relação dentro do lar é explicada na frase, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento cristão, isto é, o marido deve liderar a casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja visando seu absoluto bem-estar. Então, amados, quando nós falamos aqui do marido ele sendo cabeça da família, ou cabeça da mulher, isso requer dele sacrifícios e responsabilidades. E também amor. Sacrifícios, responsabilidade e amor. E o apóstolo Paulo ele fala que ele tem que liderar a sua casa do mesmo modo. Olha a responsabilidade do marido. Ele tem que liderar do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando que o absoluto bem-estar. Então, para que a família ela tem a harmonia, ela tem um absoluto bem-estar, como diz aqui na lição, o homem ele tem que liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera o que? A sua igreja. E Cristo lidera a sua igreja como? Com amor. Então, nós, marido, nós temos que liderar a nossa casa, amados, com amor. Tá? Liderar com amor, assim como Cristo amou a igreja. E liderar de forma incondicional, porque Cristo ele amou a igreja de forma incondicional ao ponto de se sacrificar por ela. Então, ser cabeça, ser líder da família, como nós falamos, existem sacrifícios, responsabilidade e principalmente amor. Aqui é necessário, amados, nós ressaltarmos, tá? Uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, amados, esse sistema esse modelo de família a qual nós vivemos e aprendemos na Bíblia, o modelo patriarcal, tá? Os movimentos feministas, tá? Eles são contrários a esse sistema, a esse modelo, por achar ele opressor, tá? Contra um sistema opressor contra a mulher. Um sistema opressor contra a mulher. Esse movimento, ele sempre buscou, tá? Esse movimento feminista, neomarxista, ele sempre buscou destruir o matrimônio e a família. Como nós falamos, ele é contra esse modelo de família patriarcal, onde existe a autoridade ali do homem, o homem como o líder da família. Tá? Então, onde ali eles ensinam que o homem ele é um opressor, tá? Contra a mulher, ele oprime a mulher. É como se ele escravizasse a mulher. Tá? Mas nós vemos que na Bíblia fala ao contrário. Ao contrário desse falacioso discurso, tá? Desse movimento feminista, neomarxista, tá? Qual é contra o nosso modelo de família, qual contra o modelo de família descrito na palavra de Deus, tá? Nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então
totalmente contrário ao que eles pregam, ao que eles ensinam, tá? Esse movimento. Enquanto esse movimento feminista, eles ensinam que o homem é um opressor, tá? Oprime a mulher, a palavra de Deus, ela ensina que o modelo cristão de família está fundado no quê? No amor e no respeito mútuo. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou. Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a palavra do Senhor, o próprio Cristo nos ensina, Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Como nós falamos anteriormente, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus para que nós venhamos ter uma comunhão, uma convivência harmoniosa na nossa família. Temos que observar a palavra do Senhor, temos que viver a palavra do Senhor. Agora, aqueles que não vivem a palavra do Senhor, eles fazem interpretações da palavra de Deus, né, do modelo de família cristã, totalmente contrárias ao que o próprio Jesus nos ensinou, ensinando aí ensinamentos, tá, totalmente contrários à palavra de Deus, ao que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, nós devemos amar a nossa esposa, a esposa, o esposo, os pais têm que amar os seus filhos, os filhos têm que amar os seus pais, tem que haver um amor mútuo dentro da família. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, existe a interpretação carnal e existe a interpretação espiritual. Muitos, pela carne, interpretam a palavra de Deus de forma totalmente contrária, versículos isolados, e ensinam coisas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Então, amados, o modelo cristão está fundado no quê? No amor e no respeito mútuo, no respeito entre todos. O amor, ele é um elemento primordial na família, tá? O marido, além de liderar, ele deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha só a responsabilidade do líder, olha só a responsabilidade do marido. É claro que nós sabemos que muitos, amados, eles acabam se aproveitando, como nós falamos, de erros de interpretação, acabam interpretando de uma forma totalmente contrária e se aproveitando daquilo que está escrito na palavra. Isso eu estou falando, amado, até mesmo de crentes, tá? Que muitas vezes se aproveitam daquilo que está na palavra, do que está escrito na palavra, interpretam de uma forma totalmente contrária e tratam a esposa de forma contrária o que é aquilo que é a realidade da palavra, que é aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tratando a esposa de forma totalmente contrária, com ignorância, com falta de respeito, tratando a esposa como uma escrava. Mas por quê? Porque não interpretam a palavra de Deus de forma espiritual, tá? Mas interpretam de forma carnal, de forma que venha agradar a eles próprios, né? Então, mas a Bíblia nos ensina que o marido ele deve liderar a igreja, tá? Não escravizando a esposa, tá? Liderar, perdão, a esposa, a família, tá? Não escravizando a esposa, não escravizando os filhos, mas ele deve liderar amando a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, de forma que incondicional, tá? Como Cristo amou a igreja, de forma incondicional. Então, amados, isso implica que a prática de sacrifício, porque Jesus ele amou a igreja de forma incondicional, ao ponto de se sacrificar por ela. Então, essa prática ela implica o quê? De sacrifício. Como diz o que a palavra do Senhor, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o esposo, como o apóstolo Paulo escreve, ele deve amar, ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, tá? Como?
de forma incondicional e se entregando a si mesmo por ela. Então o amor de Cristo para com a igreja foi o quê? Um amor altruísta, tá? E incondicional. Tá? Assim, a igreja foi o quê? Atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária, como muitos pregam. Tá? E como muitos pregam. Então não foi por ameaças ou imposição que Cristo, a igreja foi traída para Cristo, mas foi o quê? Foi por meio do amor. Então é assim, amados, por meio do amor, com certeza, as nossas esposas vão nos tratar vão nos considerar, ter consideração, vão ter respeito como o líder, como o cabeça da igreja, não com imposição ou ameaça, não, mas com o quê? Com amor. Nossos filhos vão nos obedecer, tá? Então, através de quê? Através do amor. João capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim, o meu mandamento é este. Isso são ensinamentos de Cristo, tá? O qual nós devemos observar e praticar, tá? E colocar em prática. O meu mandamento é este, disse Cristo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor, tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus, ele deu a sua vida. O amor dele, como nós falamos, foi incondicional. Ele deu a sua vida, tá? Por cada um de nós. E assim também nós devemos amar as nossas esposas, tá? Assim como Cristo amou a igreja de forma incondicional, sacrificial, né? Dando a sua própria vida. Dando a sua própria vida. Assim também nós temos que amar as nossas esposas. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, somente por meio do exercício, da prática do amor dentro do nosso lar, é que nós vamos manter a união e a harmonia conjugal. Sem amor, amados, não tem como ter harmonia dentro do lar. Porque o amor suporta tudo, né? O amor suporta as diferenças, né? Então, se nós exercitarmos o amor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós teremos uma vida harmoniosa, uma família feliz, tá? Nós teremos unidade, tá? Comunhão dentro do nosso lar. E o marido, amados, além de líder, além de ele ter como primordial o amor dentro do seu lar, tá? O amor para com a esposa, né? Então, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor que não busca nada em troca. Então, ele tem que também ter o cuidado com a esposa, tá? A Escritura, ela enfatiza que a esposa é o quê? É a parte, que a esposa é parte do marido ao declarar o seguinte, que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Nós lemos anteriormente lá em Gênesis, né? Livro de Gênesis, nós vemos que Deus ele criou o homem, ali formou também a mulher a partir da costela do homem, né, para ser sua ajudadora, sua adjutora. E Adão ele disse que essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, amados, o esposo e a esposa, eles são uma só carne, né? Como disse aqui, nós lemos, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ambos são São uma só carne, uma unidade. E ele acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável, o apóstolo Paulo, ele, na sua carta, tá, no versículo 28, ele diz assim, assim deve o marido amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, amados, ele fala que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Com certeza, a pessoa mentalmente saudável, ela cuida, alimenta o corpo, né?
para que o corpo ele fique o quê? Saudável. Sustenta o corpo para que ele fique saudável. E o que significa? Isso significa que o marido deve o quê? Dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então isso é importante ressaltar, amados, como nós falamos, nós estamos falando na família cristã. É que tem muitos, tem esposos que não tratam bem as esposas, como nós falamos, que não dão atenção devida à sua esposa, que trata de forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina, né? Trazendo assim o que? Problemas, transtornos, conflitos dentro do próprio lar, por não considerar a sua esposa, não cuidar da sua esposa. E nós aprendemos que nós somos o quê? Uma só carne. Então, quando ele não cuida, não ama a esposa, ele não ama, é como ele não amar a si mesmo. Ele não amar a si mesmo. Isso implica o quê? Ele não protege a esposa, não provê, né, uma vida digna à esposa. Então, isso aí, amados, é uma realidade, ao qual traz transtornos para dentro do seu lar. Por isso que nós vemos muitas vezes famílias com os lares aí destruídos, né? Só vivem discutindo, só vivem em conflitos. Por quê? Porque não dá atenção, o marido não dá atenção devida à sua esposa. Então, essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais. Então não adianta, amados, ter provisões materiais, como nós às vezes observamos pessoas que dá carro, casa de luxo, roupas caríssimas. Não adianta se não tem o afeto e se não tem o amor dentro do lar. E como nós falamos, isso vemos que futuramente traz o que? Transtorno para a família. Traz o que? Tristeza para a esposa se sente triste, desamparada. Tá? Então, por quê? Porque o esposo ele tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, tem que cuidar da sua esposa, dar carinho à sua esposa. Então isso aí é tudo cuidado que o marido tem que ter com a esposa, o qual está descrito na palavra de Deus, para que eles tenham uma vida sadia, uma vida abençoada, né? Para que eles tenham comunhão, para que eles tenham harmonia. Então, essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outros. Então, amados, tal demonstração de amor deve ser o que? Sincera, tanto em público como em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Né? Não é só em público, mas também em casa também, o marido ele tem que tratar bem a sua esposa. Tá? Mateus 19,6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Por quê? Porque os dois são o quê? Uma só carne. Né? E Colossenses 3,19 diz o seguinte: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então, essa é a palavra do Senhor. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós teremos uma vida que de comunhão, nós teremos uma harmonia dentro do nosso lar, vamos ter uma harmonia com a nossa esposa. Então, essa é o que? Essa é a conduta do marido cristão, uma conduta pautada, tá, do ponto de vista da palavra de Deus, ao qual nós devemos o quê? Obedecer. E se nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida tranquila com a nossa família, com a nossa esposa. Então, amados, se nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós teremos uma vida harmoniosa no nosso lar. Né? Se nós cuidarmos, tivermos um amor incondicional, um amor sacrificial, dando a própria vida pela esposa, se nós cuidarmos da nossa esposa, né, com certeza nós teremos... se nós fizermos aquilo que Jesus fez pela igreja, né, que é o nosso maior exemplo, se nós nos conduzimos como Jesus se conduziu pela igreja, nós com certeza teremos uma vida harmoniosa. Se eu e você nós seguimos o exemplo de Cristo com relação à igreja, nós teremos uma vida harmoniosa dentro do nosso lar. Amém?
com certeza teremos a vida harmoniosa. Para terminar esse primeiro tópico, eu queria dizer o seguinte, que essa liderança do esposo, amados, sobre a esposa, não é o mesmo de senhor e escravo, tá bom? Não é o mesmo de senhor e escravo. Essa liderança, ela baseia-se no quê? Na autoridade que lhe é própria e que lhe foi dada desde a criação da mulher. Essa autoridade dada ao marido. O amor do marido pela esposa, ele pode ser comparado ao amor de Cristo, como nós falamos, pela igreja. Esse amor, ele é manifesto aqui no plano espiritual. Trata-se de um tipo de amor que é ágape, que se expressa no bem querer ao próximo. Então, o amor que o apóstolo Paulo ele descreve na sua carta, o amor que nós temos que ter com a nossa esposa, é o quê? É um amor ágape, que significa o quê? Um amor de Deus, um amor sacrificial, um amor doador, um amor incondicional, um amor que quer o bem do próximo. O modelo desse amor é quem? É Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Que amou de tal forma a sua esposa que deu a própria vida por ela. Esse é o nosso modelo de amor. Tá? O modelo ao qual nós devemos exercitar dentro do nosso lar com a nossa esposa. Então Cristo, ele deu a sua vida. Né? Cristo amou a igreja. Então Cristo é o nosso modelo, é o modelo de amor que o marido deve oferecer à sua esposa. Um amor capaz de dar de si mesmo. Um amor ao ponto de você se entregar sua vida por ela. Então, um amor destituído de egoísmo, um amor que é capaz de dar a sua vida em sacrifício por ela. Esse é o amor ao qual nós devemos exercitar no nosso lar. O amor ao qual nós devemos ter com a nossa esposa. Um amor protetor, um amor que cuida, um amor que Jesus ele teve com a sua própria igreja, com a sua igreja. Amém? Vamos então, amados. Então essa é a conduta que nós maridos temos que ter com a nossa esposa, ao qual está descrito na palavra do Senhor, que se nós praticarmos, colocarmos em prática, com certeza nós teremos uma vida harmoniosa. Vamos então ao segundo tópico, que vai falar sobre a conduta do crente como esposa. Então, amados, de acordo com a analogia do apóstolo Paulo em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada ao quê? À igreja. Nós falamos isso no início, né? Que a mulher ela é comparada ao quê? À igreja de Cristo, né? Que nós, os maridos, são comparados a Cristo e a mulher é comparada à igreja de Cristo. E nesse ponto nós veremos a conduta requerida da esposa cristã. Nós vimos anteriormente no tópico 1 a conduta de quem? Do esposo. Agora nós vamos ver a conduta de quem? Da esposa. E vamos estudar sobre o conceito de submissão cristã. Que quando o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta que as esposas, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, muitas vezes tem pessoas que fazem uma interpretação totalmente contrária quando fala de sujeição, achando que sujeição é escravidão. Né? Que sujeição é escravidão. Mas sujeição não é escravidão, não é escravatura. As escrituras elas ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo ele fala isso. No versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Então sujeitar significa o quê? Submeter-se, estar sujeito. Então, estar sujeito ao quê? Submeter-se ao quê? Estar sujeito ao quê? À liderança do marido como a liderança de Cristo em amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vós, mulheres, sujeitai-vos, tá? Submetam-se, estejam sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. Então, da mesma forma que as mulheres se sujeitam, as mulheres cristãs se sujeitam a Cristo em amor, né, se submetem à liderança do Senhor, elas também têm que se sujeitar
se submeter à liderança do seu esposo em amor. Tá? Então, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas a seus maridos, tá? O apóstolo Paulo apresenta, dos filhos a seus pais, está no capítulo 6 da carta aos Efésios, dos servos aos seus senhores, tá? Também no capítulo 6. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Tá? Assim como, então, no caso, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita o quê? Está sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo, amados, ela envolve, o que envolve a sujeição da igreja a Cristo? Envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. A sujeição da igreja a Cristo. Então essa questão de sujeição, ela representa a essência do quê? Dos ensinamentos de Paulo às esposas, ao qual está descrito na sua carta. Pois se trata aqui do foco central de exortação em Colossenses também 3,18, que ele diz assim: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo no grego, hipotasso, tá? Sujeição. Paulo usa a voz média em grego para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Hipotasso, que é no grego, denota que sujeição no grego denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Então, a sujeição descrita pelo apóstolo Paulo, no grego, ela se refere a quê? Uma sujeição no sentido de a esposa ela submeter-se ao esposo voluntariamente em amor. Isso é sujeição. Não é no sentido, como nós falamos, de escravatura. A sujeição da esposa ao seu marido tem um novo sentido no Novo Testamento, tá, amados? Visto que no Antigo Testamento havia maior restrição às mulheres em relação aos seus direitos. Foi no Novo Testamento que se deu uma nova dimensão, tá, aos privilégios femininos, muito especialmente às mulheres casadas. A sujeição das esposas não significa, tá, escravidão, como muitos pensam e fazem dentro do seu lar, e praticam no seu lar. Pelo contrário, essa sujeição dignifica sua posição na sociedade por causa de Cristo. Então, amados, a sujeição não é uma sujeição no sentido de escravidão, como nós falamos. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, como nós falamos. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Você vê, uma sujeição não é irracional ao domínio de alguém, como se ela fosse dominar, ela se sujeita porque ela é dominada pela pessoa. E é algo que acontece, amado. E acontece também entre crentes também, tá? Que não observam a palavra do Senhor, que não praticam a palavra de Deus. Então tem pessoas assim. Tem esposas que se submetem ao marido, tá? Porque são dominadas por ele. Tá? São dominadas por ele. Eles as tratam como servas, como escravas. Mas aqui na palavra de Deus, essa sujeição não se trata dessa sujeição, mas uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Então, desde o momento que o marido ele cuida da esposa, ele trata bem da esposa, ele ama a sua esposa, ela, tá? Ela voluntariamente
e grata por todo esse modo com que o esposo trata ela, né, a trata, ela aceita, ela voluntariamente grata, aceita, aceitando o amor e o cuidado do marido, ela se sujeita ao seu marido. Devido ao amor do seu marido, ela se sujeita de forma amorosa, tá, e grata ao seu marido. Então existe ele colhe aquilo que ele está plantando, né? Se ele plantou amor, se ele plantou cuidado ali com relação à sua esposa, ele com certeza ele vai colher também essa sujeição com relação à sua esposa. Então, por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja amada, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação entre Cristo, né, comparando o esposo a Cristo e o amor que Cristo tem com a igreja, e a esposa compara com a igreja, né? E como a igreja se sujeita a Cristo, assim como a esposa deve se sujeitar ao seu esposo. Então, amado, a condição da mulher cristã, tá? Na cultura judaica, qual era a condição da mulher cristã na cultura judaica? A mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade do homem. E na cultura grega, na sociedade grega, as mulheres eram, tá? Elas eram tratadas como inferiores e as esposas eram o quê? Escravizadas, isso na sociedade grega. No Evangelho, tá? No Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, nós vemos que a mulher, ela, no Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, ela alcança uma posição de dignidade igual aos homens. Não tem o quê? Diferença. A mulher, ela tem a mesma importância que tem o homem. Então, amados, nós vemos que no Evangelho não há desigualdade, tá? As mulheres, ela alcançam a posição de dignidade igual aos homens, de importância igual aos homens. Nós vemos isso quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana. Quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, ele quebra paradigmas da época, tá? E se opõe ao preconceito e à discriminação que existia entre dos judeus com relação aos samaritanos, ainda mais as mulheres samaritanas. A mulher samaritana disse o seguinte, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, olha o que ela disse a Jesus. Tá? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque o judeu não se comunica com os samaritanos. Para o Senhor, amados, Jesus quebrou esse paradigma. Não existe essa diferença entre judeu e samaritano, entre pobre e rico. Não existe a diferença. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são a igreja do Senhor. Na igreja não existe esse tipo de preconceito. Então, amados, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Então, a mulher desfruta de plena liberdade em Cristo, tá? Em Cristo. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser o quê? Altruísta. Ele deve se dedicar à sua esposa, ele deve cuidar da sua esposa. E esse amor serve ao propósito divino de quê? Capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Tá? Então,
quando o esposo ele ama a sua esposa, ele cuida da sua esposa, ele é dedicado à sua esposa, tá? Com certeza haverá uma reciprocidade com relação aos dois. A esposa, com certeza, ela vai entender a liderança do seu marido, então vai haver essa reciprocidade. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie, o respeite, né? Então, quando ele ama a sua esposa, quando ele trata bem a sua esposa, isso tudo coopera para quê? Para que sua esposa tenha a consideração com ele, tenha o respeito com ele. É como nós falamos, se ele planta amor, se ele cuida da esposa, se ele planta bem com a esposa, ele com certeza ele vai colher bons frutos com relação à sua esposa. Essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Entendeu? Agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Né? Então, quando o esposo trata bem a esposa, trata a esposa com amor, com carinho, com certeza a esposa ela é recíproca com o seu marido. Então, amado, significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Né? Hoje, com esses movimentos feministas, com muitas mulheres querendo ter direitos iguais, só que de forma totalmente contrária, ser igual aos homens, aos esposos, isso tem trazido tem consequências graves dentro do relacionamento, tá? Que ela se sente menor, tá? Inferior ao seu marido devido à autoridade do marido, mas não é assim diante da palavra do Senhor. Nós vimos que tudo baseado na palavra de Deus é baseado aqui no amor ao próximo, no amor mútuo entre um e outro. Então, amados, quando o homem ele ama a sua mulher, com certeza a mulher ela vai demonstrar, tá, esse amor através de atitudes com relação aos seus esposos, atitudes totalmente positivas com relação ao seu esposo, ele também reconhecendo a autoridade, né, do seu esposo como cabeça, como líder da sua casa, da sua família, isso tudo em amor. E ali com certeza ajudando assim, o seu esposo nas decisões, na liderança da sua família. Com certeza apoiando a autoridade ali do seu marido, do seu esposo. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu esposo, ao seu marido. O terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a conduta do crente como filho. Então nós falamos sobre a conduta do crente como esposo, nós falamos sobre a conduta do crente como esposa, e agora nós vamos falar a conduta do crente como filho, né? A responsabilidade dos pais. Os pais eles devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, amados, para que nós venhamos a ver, né, a ver uma conduta positiva dos nossos filhos com relação à nossa autoridade, tá? Nós temos que criar os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, na palavra de Deus. A Bíblia fala, Provérbios 22:6, instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque é na palavra de Deus que nós temos ensinamentos, né, ao qual vão trazer harmonia para o nosso lar, vão trazer unidade, vão trazer comunhão para dentro do nosso lar. Então, a palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta de obediência das normas. Então, com certeza, se nós criarmos nosso filho na palavra de Deus, ele vai crescer, né? Ele vai desenvolver tendo o caráter de Cristo, obedecendo os princípios bíblicos. E obedecendo os princípios bíblicos, ele com certeza tratará os pais de forma totalmente digna, respeitosa, né, amorosa.
Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nós vemos muitas famílias no mundo aí em conflitos, vivendo dias terríveis, é porque eles não creem, não vivem os princípios da palavra do Senhor. E para que nós venhamos nos conduzir de forma harmoniosa, para que nós venhamos a ter uma vida harmoniosa dentro do nosso lar, com relação às esposas, aos esposos, com relação aos filhos, né, a relação harmoniosa entre pais e filhos, esposos e esposas, né, no matrimônio, na família, nós temos que viver os princípios da palavra do Senhor. A palavra de Deus. Então, a palavra doutrina, ela significa isso, orientação e treinamento. E a palavra admoestação, no grego, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e entre o bem. Então, amados, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. O apóstolo Paulo fala na sua carta, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz o seguinte, versículo 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E viva muito tempo sobre a terra. Versículo 4. Então, amados, os pais têm que reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, como nós falamos anteriormente. Estão na palavra, os critérios da educação para com os filhos estão também na palavra do Senhor. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós seguimos os princípios da palavra de Deus, nós vamos saber como nos conduzir com relação aos filhos, aos nossos filhos. E os filhos também com relação aos pais. E se nós ensinarmos isso também, a palavra de Deus aos nossos filhos, eles com certeza vão saber se conduzir perante aos seus pais, tá? Perante a nós pais. Então, os critérios dessa educação estão aqui na palavra de Deus. É importante, é essencial nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Quantos filhos de crente nós vemos aí no mundo da criminalidade, no vício, né? No vício das drogas. Por quê? Porque não se atentaram, observaram o quê? A palavra de Deus. Desobedeceram os seus pais, quando seus pais falaram, orientaram, eles não deram ouvido à palavra de Deus e tiveram consequências aí totalmente contrárias na sua vida. Tiveram transtorno nas suas vidas. Por outro lado, amados, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles. Tá? Não devem abusar da autoridade. Então, os pais têm autoridade com relação aos seus filhos, mas eles não devem abusar dessa autoridade, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar ira de seus filhos. Está na palavra. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim, e vós pais, após eles falar dos filhos, da conduta dos filhos como devem ser com relação aos pais, ele diz dos pais também, vós pais, como os pais devem se conduzir com relação aos seus filhos. Ele fala, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Porque se nós tomarmos atitudes totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina, é por isso que é importante nós observarmos a palavra do Senhor, para nós vermos como nós devemos nos conduzir perante os nossos filhos. Tem pais que tratam os filhos de forma totalmente agressiva, e isso traz ira com relação aos filhos. Muitas vezes os filhos querem ir embora de casa, querem se tornar adultos o mais rápido possível para poder sair fora de casa, né? Devido à atitude dos pais, ao exemplo dos pais, não querem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, porque eles pensam, se ele é crente, como acho que muitos já ouviram falar, se ele é crente assim, se isso é ser cristão, por que eu vou querer ser cristão também? Então, mas isso aí é uma realidade. Os filhos aprendem com o exemplo dos pais. Se os filhos ele vive num lar onde os pais só vivem brigando, só vivem em conflito, o que ele irá aprender? Onde ele vê pais agressivos, violência dentro do seu lar, o que eles irão aprender? Então, com certeza, virão consequências terríveis
dentro do seu lar. Por isso que nós temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz ensinamentos para que nós venhamos ter uma vida harmoniosa, tanto com relação aos pais como aos filhos. Então, amados, qual a conduta requerida dos filhos? Qual a palavra de Deus nos ensina? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica. Então, isso é bíblico. Os filhos têm que ser obedientes aos pais e, se não for, existem consequências com relação a isso. É a lei da semeadura. Então, a Bíblia fala que eles têm que ser obedientes, porque isso é o que? É justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar, respeitar o pai e ter consideração pelos seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Então, a obediência, amados, é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Nós observamos muitas vezes pais, filhos que não dão a mínima para os seus pais, não tem consideração nenhuma pelos seus pais, tá? Esquecem dos seus pais, largam seus pais muitas vezes em asilos e nunca mais, quem já foi num asilo, muitas vezes presencia isso, pais que muitas vezes há anos não veem seus filhos, estão abandonados pelos seus filhos. Isso gera consequências graves, que se tem um mandamento com promessa é essa: honrar pai e mãe. E nós vamos ver isso aí. Mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, amados, é um mandamento com promessa: honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E ele se cumpre até os dias de hoje, amados. O filho que não obedece pai e mãe sofre consequências graves, terríveis. Quantas vezes nós vemos, quem nunca viu uma matéria nos meios de comunicação de jovens, muitas das vezes, de filhos, muitas das vezes, que estão passando por momentos difíceis, estão em meio a drogas, criminalidade, ou passou por algum momento terrível da sua vida, e muitas vezes ele é entrevistado e ele muitas vezes fala: não, minha mãe, ela me avisou que não era para fazer isso, não era para escolher isso ou aquilo. Uma certa vez eu vi uma matéria onde uma jovem, o seu companheiro, ele botou fogo em seu corpo, e quando foram entrevistar essa jovem, após ela estar já bem de saúde, ela falou que a mãe dela tinha falado que aquele rapaz não era bom para ela, que ela não deveria ter namorado aquele rapaz. Mas ela desobedeceu, ela deixou de honrar o pai e a mãe, desobedeceu aos seus pais e fez aquilo que era contrário, e sofreu consequências. Sem contar com muitos outros que não estão nem aí, não vivem entre nosso meio, não vivem no nosso meio hoje em dia, que tiveram as vidas ceifadas por não obedecer o pai e a mãe, ou estão nas ruas, meio a drogas, prostituição, porque deixaram de obedecer os pais. E muitas das vezes, irmãos, pais cristãos, tá? São filhos de pais crentes que deixaram de obedecer o mandamento do Senhor. Então essas bênçãos, aqueles que obedecem e honram seus pais, existe a promessa de bênção, tá? Nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo fala: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqueles que obedecem têm promessas de bênção sobre as suas vidas. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa.
Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, aquele que obedece os pais, ele com certeza Deus prospera, Deus abençoa a vida dele, né? Deus faz com que ele venha conquistar os seus objetivos. Isso são bênçãos tanto espirituais como bênçãos materiais. Então, amados, nós vimos nessa lição, então, a conduta do crente em relação à família. Né? A conduta do crente, do marido cristão, a conduta da esposa cristã e a conduta também dos filhos cristãos. E com certeza, para que se nós tivermos uma conduta, um comportamento, toda a família, seja pais, filhos, esposas, obedecendo de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Se eu e você vivemos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o que Deus fala através da sua palavra, através da Bíblia, todas as instruções que Deus deixou para cada um de nós, com certeza nós teremos uma vida harmoniosa e uma vida de comunhão dentro do nosso lar, dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa família. Então, amados, conclusão, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Não existe, amado, escravidão, tá? Dentro do modelo divino de família, tá? Existe sim, existe o amor mútuo, amor entre cada um, ao qual deve ser exercitado na família. Então, amados, no modelo divino, todos cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Isso é responsabilidade do marido. Tem o dever de liderar e amar a sua esposa, liderar a sua família. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido ali com amor. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus ele planejou. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, Deus, amados, família é um projeto de Deus. E Deus, ele quer que nós tenhamos uma família feliz, uma família próspera, uma família abençoada, né? Uma família onde existe comunhão, onde existe amor. Agora, para que isso ocorra, nós devemos o quê? Obedecer a palavra de Deus. Nós temos que colocar a palavra de, como o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ser não meramente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra de Deus, porque quando nós observamos a palavra do Senhor, aleluias, nós, com certeza, Deus prospera a nossa vida, prospera a nossa família, abençoa o nosso lar. Nos dá uma família abençoada, próspera e unida para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos então, amados, orar, agradecer ao Senhor por esta lição abençoada e que nós possamos cumprir a palavra de Deus em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai amado, pela tua palavra, por esse estudo de hoje, Pai amado. Ó Pai, por nos mostrar como nós devemos nos conduzir perante, Senhor, o nosso cônjuge, perante os nossos filhos, Pai. Nos conduzir como pais, Pai amado, e nos conduzir como filhos também, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós devemos guardar a tua palavra no nosso coração, que nós devemos ser praticantes da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, porque nós cremos que quando nós cumprimos a tua palavra, praticamos a tua palavra, o Senhor derrama bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor derrama bênçãos sobre nossa família. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, esse privilégio, Pai amado,
de aprender a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Louvado o nome santo do Senhor. Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória em nome de Jesus. E até a próxima videoaula, se assim Deus o permitir.